Olá, muito bem-vindos todos ao Filo dos Plateumintos. Veremos hoje uma aula especial sobre os vermes achatados. Uau, que delícia! Muito legal falar disso em Zoologia dos Vermes. www.teravestibulares.com.br para mais vídeos. Começaremos então falando dos vermes achatados. Entre eles, os mais conhecidos, a Taenia solium, a Taenia saginata, Schistosoma mansoni, causador da esquistossomose, as tênias, causadoras da teníase, e as famosas planárias, animais carnívoros, né? Extremamente importantes, presentes em lagos, né? Águas paradas. Muito bem. Bom, neste filo, então, veremos aqui com Rodrigo Eberhardt. Bom, continuando então, a gente viu as planárias da classe Turbellaria, esse animal que tem esses oocelos, né? Os oocelos, os primeiros olhos da escala evolutiva. Muito legal. Esses dois aqui andam juntos, macho e fêmea, dentro do canal ginecófaro. Muito importante também a gente saber isso. Tudo bem? Então, esses vermes, muitos deles parasitas, que parasitam o corpo humano, têm uma importância muito grande na área médica e de saúde pública. Saneamento básico, a higiene ao cozir os alimentos, cozimento adequado dos alimentos, das carnes. No caso da Taenia solium saginata, carne do porco, carne da vaca. No caso da carne de porco, a Taenia solium, carne de vaca e boi, Taenia saginata. A gente vai ver também que os cistos da Taenia solium podem se impregnar em vegetais, em outros locais, no solo, pelas fezes desses animais, e podem contaminar o ser humano com a neurocisticercose ou somente cisticercose, que pode atacar os pulmões, pode atacar as vísceras, os órgãos do abdômen, né? E também provavelmente o cérebro, causando a neurocisticercose. Bom, pessoal, falando das classes, nós temos 4 classes principais, né? A primeira é a monogênia, os ectoparasitas de peixes. Então você tem um tipo especial de parasitose que vai afetar então os peixes. Por isso tem que se tomar muito cuidado ao comer carne crua. Existe a tênia dos peixes, também conhecida como tênia dos peixes, né? Que também pode causar grandes problemas. E essa tênia, por isso deve ser congelada a carne e aquecida rapidamente. Então, comer carne crua, peixe cru, sushi, por exemplo, essa carne tem que ser tratada, porque pode existir então a presença de um tipo de verme que vai atacar então os peixes. Esse tipo de verme ele é perigoso, né? E pode afetar então. Mas normalmente a tênia do peixe já é um outro tipo de filo, são os nemateumintos, né? Que aí é o Typhlobothrium latum, mas aí é outro caso. Aí esses ectoparasitas podem causar então parasitose nos peixes, causando problema nos peixes. Aqui a gente está falando de plateuminto. Plateu quer dizer vermes achatados, então aqui achatados. E mintos quer dizer vermes. Então você tem, além das teníases, trematoda, Schistosoma mansoni, causador da esquistossomose, conhecida também como barriga d'água. A barriga d'água também é extremamente importante no saneamento básico no Brasil, para a gente conhecer. A cestoda, a classe cestoda, a gente tem as tênias. Taenia solium, que vai estar ligada à carne do porco, carne de porco, e Taenia
saginato aos bovinos, em especial vaca e boi. E as planárias, aqui no caso um tipo de planária especial, muito bonita, né? Verme achatado, turbelária pseudoceros dimidiatus. E aqui eles fazendo cópula, né? Fazendo sexo. Interessante também, o acasalamento. Bom, outra parte interessante, a gente vai ver aqui, o Schistossoma mansoni, causador da esquistossomose, ele tem um canal ginecóforo em que a fêmea fica dentro desse canal. Então os machos e fêmea ficam transando, vamos dizer assim, o tempo inteiro. Esse é o canal ginecóforo. Gine quer dizer feminino, né? Ginecóforo. Então o macho tem uma bolsa e fica então a fêmea dentro dele quase. E eles ficam liberando gametas masculinas, óvulos, espermatozoides o tempo inteiro. Aqui, esquistossomose, quando ocorre então a liberação das cercárias, penetração na pele, causa então esses hematomazinhos. Aqui o caramujo, que é o hospedeiro intermediário, o hospedeiro final é o homem. Então, essa doença vai causar então um entupimento da artéria da veia porta hepática. Essa veia, ela é uma veia do fígado, né? E vai causar então esse entupimento próximo do intestino também. Então a gente tem aqui, ó, dutos em parelho migram plexo venoso, mesentérico do intestino, os ovos são expulsos com as fezes. E então eles vão se fixar aqui. Então, a esquistossomose ocorre com a liberação de fezes contaminadas com larvas, tá? No caso de Schistossoma mansoni fecundado. E aí formam-se larvas ciliadas chamadas miracídio. Miracídio! Miracídio. Brincadeira. Mas só para você gravar, essa miracídio ela vai nadar. E vai contaminar caramujos, caracol, bionfalária, aqui no Brasil, né? Bionfalária. Tem vários tipos, Schistossoma mansoni, Schistossoma japonicum, ou japonicum, lá do Japão, Schistossoma haematobium, né, na urina e fezes. E aí depois vão se transformar esses esporos, vão passar por modificações e vão se transformar em cercárias que nadam livremente na água, que penetram na pele, normalmente a perna, os braços, né, como mostrado aqui. A pessoa tem que se proteger. E aí vão contaminar, vão se fixar no estágio de contaminação. Aqui pode contaminar, estágio infeccioso, estágio diagnóstico. E aí você tem então que essa cercária ela vai se dividir, vai se transformar em vários tipos de cercárias, macho e fêmea, que vão ser produzidas dentro do corpo. E vão começar a causar uma oclusão do sangue, né? Então, os vermes adultos vivem no interior da veia, que penetram no fígado durante o acasalamento e caminham-se para as veias da parede intestinal. Trajeto inverso ao fluxo sanguíneo. Lá chegando, separam-se em fêmeas e inicia-se uma postura, né, de mais de 1000 ovos por dia, desde pequeno calibre. Ficam próximos à parede do intestino grosso. Os ovos ficam enfileirados, cada um possui um pequeno espinho lateral. Cada um deles produz enzimas que perfuram a parede intestinal, liberando na luz do intestino. Misturados com as fezes, alcançam o meio externo, caindo em meio apropriado, como lagoas, açudes, represas de água parada. Cada ovo se rompe e libera uma larva ciliada chamada paramécio, que permanece vivo por apenas algumas horas. Para continuar então o seu ciclo, cada miracídio vai passar por diversos tipos de caramujos, né, bionfalária. Dentro do caramujo perde os cílios e passa por um ciclo de reprodução assexuado que gera depois aproximadamente 30 dias numerosas larvas de cauda
bifurcada. Ó. A cauda tem bifurcações cercárias, né? Essas aqui são chamadas cercárias. Ok? Cada cercária permanece viva de 1 a 3 dias. Nesse período, precisa penetrar na pele de alguém, por meio de movimentos ativos, utilizando enzimas digestivas que abrem caminho entre as células da pele humana, né, no local de ingresso, e é comum haver coceira. Então, nadou, coçou, é porque pegou. Essa era a frase que se dizia, né? Coceira ligada às cercárias. Tem enzimas proteolíticas que comem a pele e entram, né, ativamente no corpo da pessoa. E aí a pessoa depois dissemina-se pelo sangue, sai pelas fezes, atinge o fígado, depois possivelmente lugares que as pessoas fazem cocô, fezes. Oh, Yugi! Libera as fezes lá dentro do lago, etc. Como é que você previne essa doença? Basicamente, um tratamento de água e também vermífugos e uso de molucidas. Não tem inseticidas? Tem os molucidas que vão causar a morte dos caracóis. E aí podem ser diversos agentes químicos que fazem isso, tá certo? O hospedeiro definitivo é o homem e animais selvagens, Homo sapiens, e animais selvagens diversos. Então tá aí, basicamente o que a gente viu então da esquistossomose causada pelo Schistosoma mansoni, falando de plateumintos. Bom, vamos ver agora as características gerais antes de falar da teníase. Bom, normalmente então essas doenças têm uma em comum, o agente causador são plateumintos, vermes achatados, certo? Esses vermes achatados têm como características simetria bilateral. Você pegar uma planária, né? Mesmo totinho do jeito que eu fiz, e fizer um corte, um lado é igual ao outro. Mais ou menos, não é bem assim, mas isso existe. Mas simetria quase bilateral seria o correto, né? A natureza não é perfeita, ela é imperfeita. Aí está a graça do negócio, né? Ectoderme, endoderme e mesoderme. São triblásticos, 3 camadas de tecidos. São os primeiros a ter, então, 3 camadas de tecidos. O sistema digestório, então, é incompleto, porque a boca não termina em ânus. Não. Ela vai terminar nas células flama. Sistema excretor, células flama. Essas células têm cílios, tá? Flagelinhos em forma de flagelos que vão ser chamadas células flama, que parece que tem uma chama de fogo, né? Parece bandeiras flamulando. E sistema nervoso, gânglios cerebrais, porque esses animais são os primeiros a terem encefalização. Então, todos os comandos concentrados no encéfalo, chamada encefalação. A encefalação ou encefalização ou cefalização ela é importante porque esses gânglios cerebrais vão ajudar nos comandos, no recebimento de informações, captação luminosa, etc. Então, diversos comandos de locomoção. O corpo desse animal bastante musculoso, bastante músculo, né? E também tem os primeiros fotorreceptores em forma de olhos, né? As águas vivas, tipo vespa do mar, que são os quinidários, também já tinham. E nesse animal houve uma especialização nessa parte. O sistema circulatório é ausente,
Trocas gasosas ocorrem por difusão. Os nutrientes também, os intestinos vão liberar todo o corpo os nutrientes por difusão. Quanto à reprodução, você tem reprodução sexual, né? Liberação de óvulo e espermatozoide. Eles vão se unir, fazer a cópula, né? Vão se unir dessa forma. Mais ou menos assim, por trás, né? Incrível que pareça, os olhinhos estão aqui, né? Então, o animal vai ficar de costas e aí suas gônadas vão trocar, então, gametas. E aí você tem também reprodução assexuada por fragmentação. O corpo do animal sofre um estresse e gera dois outros vermes. Incrível. Tem também a regeneração, se você cortar em 1, 2, 3, 4 faixas. Você tem aí 4 animais diferentes, que é espetacular. E a medicina está estudando isso para melhorar então, a regeneração de órgãos. Células-tronco ativas. Bom, existe também a teníase, uma doença muito perigosa, também que causa uma verminose, né? Pode atrapalhar a vida da gente. Pouco não chega a matar, nos casos raros, né? Cuidados então com a carne de porco, de boi. Causadores: Taenia solium, Taenia saginata, Taenia do boi, Taenia do porco. Hospedeiro definitivo é o homem. Hospedeiro intermediário, porco e o boi, ou a vaca. Local de parasitismo do verme, intestino delgado. Características dos vermes achatados em forma de fita, hermafroditas e de grande tamanho, podendo atingir alguns metros de comprimento. O corpo começa em uma cabeça, com escólex. Escólex vai formar então uma rede de ventosas, mais ou menos assim, né? E aqui em cima uns ganchinhos, tá certo? Então os ganchos, o animal todo segmentado. Olha, esse é o verme, a tênia. No caso do corpo da tênia, então, a tênia solium, o escólex é dotado de ganchos. Essa é a tênia solium do porco. E o escólex do boi, ele não tem ganchos, que é a tênia saginata. Essa parte então é chamada de escólex, que é a ventosa, que vai sugar o alimento, um parasita, né? Uma parasitose. Beleza, turma? Como que acontece? Pessoal, primeiro falando da tênia saginata, carne do boi. O boi se contamina então com oncosferas, penetra no intestino, carne dele no músculo, vai ficar lá os cistos. Os humanos se infectam então com a ingestão da carne e aí se infectam dentro do intestino com a tênia. Depois elas são liberadas pelas fezes e ocorre a recontaminação. No caso da teníase solium, a tênia solium, ligada ao porco, pode ocorrer então esse ciclo que é a mesma coisa, vai se fixar no músculo, infecção do intestino. Aí o ser humano pode liberar também cistos resistentes, depois da reprodução sexuada desse animal, e se contaminar com legumes e frutas mal lavadas, que podem afetar o cérebro, outras regiões, sistema digestório e pulmonar, causando doenças gravíssimas, como a neurocisticercose. Você vê aqui um cérebro cheio de tumores. Podem ser removidos, mas podem levar à cegueira, à demência, uma série de problemas muito graves, lesão, paralisias, perda de visão, de audição, surdez, dor de cabeça, convulsões, desmaios, distúrbios psíquicos, perda de sensações, etc. Então aí está o problema. São os ovos da tênia. E esses ovos formam um cisto resistente que pode ficar no solo e se ligar à água
e contaminar então frutas e legumes. Então, como que se evita isso? Higiene dos alimentos, lavar frutas e legumes, saneamento básico. Basicamente é isso. Nós vimos então as esquistossomose no mundo, números maiores aqui na África, certo? Principalmente na África subsaariana e também saariana, que a gente tem grande número em Angola, né? Um grande número em Angola, e outros países importantes, acho que é o Sudão, né? Perto do Sudão, aqui deve ser Mali, né? Mali, e vários outros países. Então a África é o país, o continente, melhor dizendo, que tem o maior número de casos. O Brasil moderado, mas também tem, principalmente aqui no Nordeste, ocorrem vários casos até hoje. Está melhorando, o saneamento básico está indo para lá, nas regiões do interior, do sertão, e estão melhorando essas situações dramáticas de saúde pública, né? Basicamente, então, os vermes estão ligados a saneamento básico. A gente viu, então, a importância disso e tratamento. O uso de vermífugos para tratamento do ser humano. E é muito importante, então. Um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.